Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e CEO do Grupo Inova. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores e carreiras de sucesso. Nosso propósito é reunir especialistas e profissionais de diversas áreas para compartilhar experiências, iniciativas, ideias e histórias capazes de inspirar, transformar e gerar impacto positivo na sociedade. E claro, não se esqueça de seguir as redes sociais para acompanhar conteúdos exclusivos e todas as novidades da programação. O debate sobre liberdade, impostos, empreendedorismo e o papel do Estado nunca foi tão urgente. Enquanto o Brasil convive com uma das maiores cargas tributárias do mundo e com serviços que não acompanham esse peso, cresce o número de brasileiros que buscam alternativas. Emigrar, empreender fora, repensar sua vida financeira ou simplesmente compreender por que o país funciona como funciona. O libertarianismo, filosofia que defende a liberdade individual como valor central, oferece uma leitura completamente diferente da realidade brasileira. Uma leitura que questiona o tamanho do Estado, o destino dos impostos, a eficiência da máquina pública e o impacto disso tudo no bolso e no futuro das pessoas. Hoje, no Open Insights, vamos discutir por que o Brasil continua sendo um país rico, com população pobre, o que realmente impede o crescimento econômico, como modelos mais livres funcionam em outros países e quais caminhos práticos existem para quem quer recuperar autonomia sobre a própria vida. Nosso convidado é uma das vozes mais influentes do pensamento libertário no Brasil, dedicando-se há mais de 10 anos a ensinar, divulgar e defender a liberdade como pilar central de uma sociedade próspera. Criador do Ideias Radicais, do Instituto Livre Mercado, onde promove a liberdade econômica no Congresso Nacional, e fundador do Gabinete Liberdade, iniciativa voltada à implementação de reformas de livre mercado em cidades brasileiras, ele se tornou uma referência nacional na tradução de temas complexos como economia, Estado, impostos e autonomia individual. É também embaixador da Free Cities Foundation, organização que promove modelos de gestão privada de cidades, e cofundador da SET, consultoria especializada em planejamento tributário, proteção patrimonial, offshoring, imigração e estratégias de independência pessoal, sempre guiado pela máxima de que sua vida te pertence. Influenciador, educador e defensor consistente da liberdade econômica, ele consolidou um papel único no debate brasileiro ao conectar teoria, prática e ação política. Hoje, o Open Insights recebe Rafael Lima. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. É uma honra conversar contigo e ter acesso a tantas informações e pensamentos que eu tenho certeza que vão ajudar o público a refletir muito sobre os temas que tu costuma abordar. Eu vou começar com uma pergunta que ela não é de $1 milhão, mas é uma pergunta importante para abrir e começar a esquentar o nosso papo. O que significa na prática ser um libertário no Brasil de hoje? Ok, então vamos pegar em duas partes. Primeiro, o que significa ser um libertário? Libertário é uma pessoa que defende que o desenvolvimento humano da sociedade, o funcionamento das nossas instituições, dessa rede de cooperação que a gente precisa ter, funciona melhor e funciona corretamente quando nós somos livres para participar ou não participar das coisas. Então, se eu obrigo você a participar de algo que você não quer, ou se eu tomo dinheiro seu que você não queria me dar, também se chama roubo, isso não é uma coisa que vai ser positiva ou construtiva para a sociedade, por mais que eu tenha boas intenções, por mais que eu tenha um plano genial na minha cabeça. Então, eu explico dessa forma porque muitas vezes as pessoas pensam que libertarianismo, as pessoas querem ficar no canto delas, uma coisa atomista, isolada, e não, a gente quer sociedade, a gente quer interagir com os outros, a gente quer instituições, né? A gente só não acha que é uma boa ideia você obrigar alguém a participar de algo que ele não quer, porque tem vários problemas éticos nisso e, obviamente, no fim das contas, isso não vai dar certo. No Brasil, a gente tem o ideal, o máximo do que a gente gostaria, que seria uma governança privada, que aí, às vezes você fala isso, as pessoas pensam em bilionários malvadões. A resposta que eu geralmente falo é, bom, você pode ter uma estrutura de governança privada, como, por exemplo, a sua igreja, ou um shopping. Funciona muito bem, só que ninguém pensa nisso como uma governança privada, né? A gente gostaria disso como um ideal.
Agora, no Brasil, o que é possível a gente discutir hoje, né? Nós temos o sonho, nós temos as realidades. Então, o que nós podemos fazer hoje para aumentar o nível de liberdade das pessoas, aumentar o nível de escolha das pessoas e reduzir a capacidade do governo de mandar na nossa vida, de pegar o nosso dinheiro e de também ser destrutivo com outras instituições. Então, não é só ser contra aumentos de impostos, ser contra gastos, ser contra a corrupção, mas é também apontar que existem várias coisas que o Estado faz, que ele entra na nossa vida e que ele tira responsabilidades dos indivíduos. Como, por exemplo, essa postura que o Estado tem hoje de tratar o filho como uma propriedade estatal. Quer dizer, os pais não precisam educar, os pais não precisam pensar nisso. O trabalho dos pais é dar o filho para a escola. Ok, o resultado disso ao longo de décadas vai ser um emburrecimento moral e intergeracional em que a gente não vai mais saber criar os nossos filhos. Então é encontrar todas as vezes que isso acontece, impedir o avanço disso e conscientizar a população de o tanto que a gente é infantilizado, de tanto que a gente é tomado, do tanto que não entregam nada de volta pra gente. E quando você percebeu que a liberdade individual seria o centro da sua atuação pública? Olha, eu costumo dizer que libertarianismo entra primeiro pelo fígado e depois pelo seu cérebro. Eu acho que o primeiro momento em que eu percebi que tinha alguma coisa errada foi quando a minha mãe fez uma declaração de imposto de renda incorreta quando eu tinha em torno de 12 anos e teve uma declaração de pensão alimentícia do meu pai errada e ela teria que pagar um grande valor de, de imposto de renda para o Estado. E foi a primeira vez que eu vi a minha mãe realmente chorando a sério, assim, primeira vez que eu vi ela realmente fragilizada no estado assim de desespero, porque ela não tinha dinheiro para pagar aquilo e foi isso. E naquele momento alguma coisa quebrou na minha cabeça de eu não sei explicar porquê, mas isso aqui tá errado. Isso foi quando eu tinha uns 12 anos de idade, talvez 13. Depois, muito depois, quando eu estava cursando psicologia, aos meus 20, 21 anos de idade, você aprende em psicologia cognitiva comportamental sobre incentivos. Então, se você faz alguma coisa e é recompensado, você faz mais. Se você faz alguma coisa e é punido, você vai fazer menos. Então, quando você aplica essa lógica para Estado, e eu tinha um professor que a tese de doutorado dele era sobre isso, pensar nos incentivos em relação ao governo, você percebe, bom, basicamente o governo, políticos operam sobre o pior conjunto de incentivos que alguém poderia imaginar, né? Se você pudesse imaginar a pior forma de criar o seu filho concebível, seria o jeito que um governo funciona. Temos um problema aqui, a gente agora precisa explicar isso para as pessoas. Então, existe uma demanda disso. Eu comecei a trabalhar com isso e 2 anos depois eu comecei o meu canal de YouTube, onde eu comecei a falar disso e a carreira foi isso. Foi em torno de 2020, 2011, talvez 12. E qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre o libertarianismo? O maior equívoco é confundir Estado e governança. É que quando você fala que você é contra o Estado, você é contra uma estrutura política imposta em cima das pessoas imediatamente pensam, então nós não vamos ter regras, né? Se as pessoas quiserem trocar tiro na rua, tudo bem, cada um faz o que quer. Não, você está confundindo Estado com governança. Governança é regras, estruturas, instituições. A sua casa tem governança, uma igreja tem governança, a família tem governança, um grupo de escoteiros tem governança, um shopping tem. Você tem níveis de regras mais ou menos claros, né? Obviamente, numa igreja você vai ter um nível de regras muito claro e muito bem escrito, e na sua casa você, sua esposa ou seus filhos vão ter algum acordo informal e também não precisa fazer uma constituição para isso, né? Mas você tem regras e você tem instituições que servem para manter essas regras, para fazer com que elas sejam feitas valer. E caso alguém viole elas, você tem punições. Isso é governança. Qualquer lugar tem isso. O que a gente quer é que você possa ter isso como uma estrutura de organização da sociedade, ao invés de ter o Estado que o que ele faz é um monopólio coercitivo de governança. Ele fala, olha, eu tenho regras, eu sei que você não gostou delas, é por isso que você não está interessado em mim, porém você vai ter que obedecer elas. E eu tenho projetos que eu sei que você não tem o menor interesse neles, por isso que eu vou te obrigar a pagar por eles via impostos. E se você não gostar de nada disso, a gente vai bater em você até você concordar. Essa é a nossa proposta de governança. Então as pessoas, quando você falar, não quero Estado, as pessoas acham que você vai ter bagunça, sendo que na verdade, não, você vai ter uma organização social muito melhor, na verdade. Rafael, e por que, na tua visão, o Brasil é um país que ao mesmo tempo é tão rico e tão pobre? O Brasil é um país com enorme potencial e a gente tem um Estado que, obviamente, todos os Estados são negativos de várias formas diferentes. Eu certamente preferiria muito estar. Obviamente, eu me mudei para o Paraguai recentemente, né? Eu preferia muito estar no Paraguai do que no Brasil em termos de regulação e de leis. Mas o ponto é que
as leis brasileiras elas fazem com que seja, na prática, muito difícil ou proibido exercer esse potencial do Brasil. A gente tem muito. O Brasil tem muitas riquezas, o Brasil tem uma população muito grande, mas entre você transformar a riqueza que está no chão, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Você pode ter uma mina cheia de minério, de ouro, de petróleo, o que for, legal, mas ela tá ali embaixo da terra, né? Isso não vale nada enquanto você não é capaz de retirar isso, processar isso, transformar isso em algum produto útil para as pessoas e entregar na mão delas, né? Porque se você só minerar um monte de minério de ferro e der para as pessoas, qual que é a utilidade disso, certo? Então você precisa de um software, você tem o hardware, que é o país, né? Os minérios, os espaços, os rios, o que for. Depois tem que ter o software, que é as regras. E o software do Brasil, do governo brasileiro, vírus, que torna impossível você fazer qualquer coisa. Ou muito difícil, ou, como a gente vê na realidade, uh, se você for ver uma grande porcentagem do empresariado brasileiro, é corrupta. Por quê? Porque se você tem um sistema de regras extremamente complexas, tende a ter sucesso quem está disposto a quebrar as regras. E aí cria-se, inclusive, uma ilusão nas pessoas, que elas não veem o processo, não veem o resultado, e elas acreditam, então, que para você crescer, você precisa ser uma pessoa desonesta. E aí isso causa uma mudança moral, de valores na cabeça dela, de achar que, então, ricos, empreendedores, etc., são pessoas desonestas, então eu não vou gostar delas, vou votar em políticos de esquerda. E o ciclo continua se repetindo. E a gente tem um monte de leis, a gente não é só os impostos, né? Você tem várias regulações, tem várias burocracias, proibições, monopólios, que impedem as pessoas de realizar riqueza. Isso, geralmente, quando a gente que defende capitalismo, economia fala disso, as pessoas pensam de regulação de banco, mercado financeiro. Ok, mas também existe lá. Mas vamos para um exemplo muito simples. Toda semana, pelas internets, explode algum vídeo da polícia assaltando alguém. É alguém que estava querendo vender abacaxi, vender água, vender alfajor, sei lá. E a polícia vai lá e fala: você não pode fazer isso, então a gente vai assaltar você, levar todos os seus produtos, seu carrinho, e se você resistir, você vai apanhar. Qual é o ponto disso? A gente vê esse tipo de coisa. Ou uma coisa básica que existe ainda, um problema que é Neandertal no Brasil ainda, é você tem um baixo nível de regularização de terras. Quer dizer, as pessoas. E aqui eu não estou falando de pessoas que invadiram imóveis criminosos. Estou falando de pessoas que sempre tiveram a sua casinha ali, da época do avô, da bisavô, tanto faz. Mas não conseguiram ter escritura. Então, pois bem, então se você não tem escritura, se você não consegue provar que aquele terreno é seu, você não consegue fazer nada com isso, você não consegue ter um endereço, você não consegue ter o mínimo básico de riqueza, você não consegue ter uma casa. Como é que você vai desenvolver uma vida se você não consegue nem fazer isso? E existem leis para fazer a regularização disso, só que o mundo real, e eu trabalho com isso no Gabinete de Liberdade, com a gente implementando liberdade nas cidades, né, fazendo reformas concretas no dia a dia, o mundo real é que muitos políticos não querem regularizar esses terrenos. Primeiro porque essas comunidades pobres, muitas vezes favelas ou bairros periféricos, elegem vereadores e elegem prefeitos. Então, se a gente regularizar, esse pessoal vai enriquecer, o voto deles vai mudar. Aí já não gostei. Segundo, que se você regulariza isso, aí a prefeitura tem obrigações legais de colocar serviços e tudo mais, e eles não querem fazer isso. Então é politicamente conveniente deixar essas pessoas sem um título básico de terra. Então, de cima até embaixo, você tem uma estrutura toda desenhada para explorar as pessoas, para extrair riqueza da população e impedir que elas avancem, porque, como o próprio Lula falou, se o cara começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, ele já vota diferente. Nesse aspecto, pegando um pouco disso que tu está falando, o que você acredita que impede mais o Brasil de crescer? Imposto, burocracia, corrupção ou cultura política? Eu não diria nem que é uma cultura política, eu diria que é uma cultura moral, porque embora a gente tenha um grande nível de políticos criminosos no Brasil, eles não chegaram lá por acidente, né? Não capotou uma van e de repente foi todo mundo eleito. As pessoas foram lá e votaram para eles. Por quê? Pode ser uma cultura política de se voltar nisso? Pode ser, mas eu acho que é uma coisa muito mais de valores. E aí eu não estou generalizando para todos os brasileiros, porque obviamente uma eleição ganha a maioria. Mas existe uma grande população que vê o outro com um desrespeito. Quer dizer, a gente não vê o outro como uma pessoa que pode ter suas limitações momentâneas, suas ignorâncias, que todos nós somos ignorantes sobre alguma coisa, mas essas pessoas não veem essa pessoa como alguém que tem limitações e não pode fazer alguma coisa. A gente muitas vezes vê o outro como um idiota, um incapaz, alguém que precisa ser cuidado pelo Estado, que precisa ter leis para mandar na vida dele, porque ele é um completo incapaz de cuidar da vida dele. E isso você vê esse tipo de filosofia desde pessoas simples até pessoas com 3 doutorados que acham que o outro ser humano, que é outra pessoa, que é geneticamente igual a ela, é um completo
nécio, incapaz de cuidar da vida dele. E aí você vai ter várias conclusões que levam a isso. Tem pessoas que veem sucesso no Brasil como uma falha, como algo negativo. E tem motivos até para, como eu falei antes, até para imaginar por que isso aconteceria. Mas ok, mas se você acha que crescer na vida, ganhar dinheiro, ter sucesso, empregar é uma coisa ruim, é uma coisa que você está se aproveitando dos outros, que tipo de político você vai eleger? Se você, inclusive, não tem amor e dignidade próprios, existe um nível de auto-ódio dos brasileiros que é até interessante. Se você não acredita que você mesmo é uma pessoa capaz, pode ter a sua limitação econômica, social, dos conhecimentos que você tem agora, mas se você não acredita que você é capaz de aprender, de crescer, de fazer, se você se acha um coitado inútil que precisa ser protegido de você mesmo, você vai voltar para pessoas assim. E outro fator também, família. Porque o que nós libertários, o que a gente defende? Instituições, estruturas privadas. Se você veio de uma família boa, se você veio de uma casa funcional, você consegue olhar para as coisas ao seu redor e falar: ok, as pessoas são capazes de resolver problemas. Nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter limitações, mas a gente consegue. Agora, se o seu exemplo ao seu redor é só a gente brigando, é, você não vê figuras respeitáveis na sua casa, nos seus pais, na sua família, o que você vai achar do resto da sociedade? Então, se a gente não tem essa estrutura familiar funcionando para mostrar um básico de o que é uma relação humana positiva e como você pode resolver as coisas sem correr para violência, que é o que o Estado faz, você vai achar que isso é normal. E aí, quando vem políticos serem autoritários e falam que tem que resolver na porrada, você fala: bom, lá em casa se resolver na porrada também, acho que é assim. Então, vem de um nível muito mais básico que cria complicações lá na frente. Mas eu acho que antes da gente querer culpar os políticos, que obviamente tem culpa disso, a gente precisa lembrar que, no fim das contas, uma grande parte da população elege essas pessoas, acha isso legal, faria isso de novo, e olha para o Brasil e fala: olha, ou é isso aqui mesmo que eu queria, ou pode até ser essa coisa, mas eu não vou fazer nada sobre isso porque eu prefiro ficar quieto e aceitar, porque eu prefiro ser passivo diante de erros do que expressar minha opinião, porque também é outro valor moral na cabeça das pessoas, de ver injustiça, de ver o erro e falar: não é comigo, eu vou embora. Se isso tudo muda, você tem países diferentes. Tanto que se você for ver países que são livres, países que são bem-sucedidos, eles têm uma cultura diferente, eles têm valores diferentes. E se você for ver o que ditaduras autoritárias precisam fazer para se implementar, é justamente reprimir esses valores e mudar isso na cabeça das pessoas. E pensando assim em equilíbrio e desequilíbrio da balança de imposto, por exemplo, entre quem Uhum. paga e quem recebe um benefício porque pagou imposto. O que tu acha dessa balança no Brasil? Hum. É, não é tanto uma questão de opinião, tem um estudo muito bom que ele mostra que o Brasil é o pior país de todos os estudados, né? É o pior país em termos de retornos à população. E as pessoas dizem que o governo, então, é muito ineficiente. Eu falo: não, isso é a prova de que o governo brasileiro é o mais eficiente que existe. Ele é capaz de tirar uma gigantesca quantidade de dinheiro da gente, usar para todos os fins deles e entregar para a gente o mínimo possível. Eles são excelentes no trabalho deles. É nós que somos as vítimas disso. A gente tem essa estatística, a gente vê os resultados, e eu gosto de citar estatísticas, mas ultimamente eu gosto de usar exemplos mais claros e concretos. O sonho das pessoas é vir para o Brasil ou fugir do Brasil? As pessoas querem. Se você perguntar para uma pessoa jovem o que ela quer, se você perguntar para alguém: olha, se você ganhasse 20 milhões de reais agora, você abriria uma empresa e contrataria pessoas e investiria em produzir, ou você ia virar para tua família e falar: gente, olha o seguinte, tchau, conseguimos, não precisamos mais disso? Tá claro o que as pessoas acham que é o retorno desse balanço, né? Se você imaginar, tá errado isso, mas só pelo argumento aqui, se a gente imaginar o Estado como empresa, você fala: bom, tem uma que tá quebrando, tem um restaurante que não tem nenhum cliente e ele tá dizendo que ele é excelente. Bom, aparentemente o público discorda. Só que infelizmente tem gente que tem que continuar indo lá. Ah, isso vem de vários incentivos, várias coisas de legislação, mas eu acho que as pessoas têm que parar de pensar em termos de eu paguei um imposto, então eu tenho que ter retorno. Elas têm que se fazer uma pergunta, em primeiro lugar, que é: que ideia fantástica é essa de resolver esse problema que eles têm que obrigar as pessoas a pagar? Que produto excelente, maravilhoso é esse que, se a gente não botar uma arma na cabeça das pessoas para pegar o dinheiro delas, ele não anda? Tem alguma coisa errada aqui. Ou uma pergunta anterior: por que é proibido que eu resolva esse problema? Então, a gente tem problemas na educação no Brasil. Sim, ok, a educação no Brasil é de um nível catastrófico. Ok.
Então, eu posso praticar homeschooling, né? Educar meus filhos em casa, eu assumo isso, não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, não é uma coisa realista para todo mundo, mas digamos que eu queira. Eu posso fazer isso? Não. Tá, então eu posso criar uma nova escola, um novo formato, talvez a gente tenha uma nova ideia, eu vou trazer professores com experiência e vamos criar um novo formato, alguma coisa nova, um sistema novo e a gente vai tentar educar crianças com isso. Posso fazer isso? Não. Pô, então é proibido que eu resolva o problema. Se eu resolver esse problema, eu vou preso. Essas coisas que a gente precisa pensar antes de pensar de retorno de impostos, porque retorno de impostos seria muito mais a gente pensar, ok, eu entendo que o PCC, o Comando Vermelho, tomou conta do meu bairro, mas se pelo menos eles pavimentassem a rua, eu ia ficar um pouco mais feliz. Não, se você está pensando nisso, você já perdeu alguns raciocínios mais importantes, fundamentais. E, Rafael, qual você acredita que é o papel da educação na manutenção da pobreza do país? A manutenção da pobreza no Brasil é muito mais estrutural, assim, do que um ou outro fator, né? Tem um ditado em aviação que é nenhum avião cai por um motivo só, né? Os aviões têm várias seguranças, para ele cair, muita coisa tem que ter dado errado, né? Então, para você ter uma educação só ruim, um ou dois fatores explicam. Agora, para você pegar a educação catastrófica que o Brasil tem, é uma série de fatores que daria algumas teses de doutorado para a gente discutir. Agora, uma coisa também curiosa, que é contraintuitiva, né, para muitas pessoas, é que geralmente sociedades primeiro enriquecem e depois se educam. E não elas, todo mundo vai fazer graduações, mestrados, doutorados e aí o PIB cresce. Você tem uma inversão aqui que é um pouco interessante, porque se você vê as histórias dos grandes empresários dos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX, que são os que consolidaram a economia, né? O Vanderbilt, que foi o cara que criou o aço dos trilhos. Você tem o Pierpont Morgan, que era um grande banqueiro e também fez ferrovias. Se você for ver a história deles, o James J. Hill também, eu adoro, ele fez a primeira transcontinental nos Estados Unidos privada. Eles tinham, assim, no máximo, ensino médio completo. No máximo. E aí eles foram investindo depois em educar os seus futuros, ou investindo em educação para os outros. Agora, obviamente, tem um papel mínimo ali de alfabetização em letras, alfabetização em números. E aqui eu estou falando de, assim, ensino fundamental, não estamos nem entrando em ensino médio. E tem um papel de, estou dizendo educação abertamente, né, de você criar uma mente curiosa, uma mente interessada, uma mente que gosta de aprender, uma mente que não pega uma versão disso. E o sistema brasileiro simplesmente falha em fazer isso completamente, né? A gente tem mais de 90% das pessoas se formam no ensino médio sem saber matemática completamente, o que é até um pouco desonesto de citar isso, porque também não é tão razoável você esperar que as pessoas se formem sabendo trigonometria e logaritmo, sendo que isso não vai ter nenhuma aplicação no mundo real. Mas se a gente for ver que em torno de 1/3 da população não consegue ler e interpretar textos claramente na adolescência, temos um problema grave, certo? Então, existe um problema nisso, mas volta para aquilo que eu falei sobre interesses. Quer dizer, se a educação falhar, alguém vai ser demitido, punido, preso, vai perder o salário, vai ter que pagar multa? Não. E se a educação der certo, alguém vai ganhar alguma coisa a mais? Não, não que eu esteja propondo isso, mas alguém vai ganhar um salário a mais, vai ganhar. Alguns estados hoje entendem isso em algum nível e dão salário extra para os professores. Quer dizer, já começaram a entender alguma coisa, né? Só que não dá para admitir tudo. Mas, digamos assim, o ministro da Educação vai ganhar alguma coisa extra, o secretário, o prefeito de educação? Não, não vai. Inclusive, eles podem ser prejudicados porque a cabeça das pessoas pode mudar e o padrão de voto pode mudar. Então, não tem incentivos. Tanto que tem um trabalho muito bom, tem um livro excelente do pesquisador de educação chamado James Tooley, que ele até tinha uma visão mais de esquerda sobre educação, e aí ele Olha só, descobriu eu dentro de... posso fazer um parênteses? Ah, Que tu adiantou minha próxima pergunta. Era sobre isso. Eu olhei a tua rede ah, social e tu citou você viu esse recentemente. vídeo? Isso, tu citou Nossa, eu fiquei tão recentemente num feliz que esse vídeo deu post. certo, cara. Eu adoro esse livro. Viu? Tu citou recentemente nesse post a pesquisa do James e a obra dele, né? O que ela revela sobre educação e responsabilidade individual. Fala um pouco Uhum. sobre isso, então. Sim, ele é um pesquisador, ele pesquisava educação privada e ele fazia fundraising para grandes escolas privadas muito caras de elite. E aí, quando ele estava na Índia, ele foi visitar uma favela por motivos muito longos e descobriu dentro de uma favela na Índia, miserável, em Hyderabad, ele descobriu que existiam centenas de escolas privadas clandestinas, porque obviamente você não ia conseguir o alvará para abrir uma lá dentro,
Então o pessoal estava cometendo o crime de ter uma escola. E essas escolas privadas estavam oferecendo educação por mensalidades assim exorbitantes, como $7. E os pais preferiam colocar os filhos nessas escolas pagando uma mensalidade do que colocar na escola pública gratuita que era ali do lado. Porque os pais, mesmo sendo pessoas extremamente simples, reconheciam que, assim, ele tem o testemunho no livro, os pais falavam, fala com o moleque que foi para escola pública e fala com o que vai para escola privada, me diz qual que é melhor. Não precisa fazer um teste, conversando você vê. E esses pais preferiam colocar nessas escolas privadas. Ele ficou chocado com isso. Foi para vários outros países, foi para vários países na África, no sul da Ásia, foi para a China, e em todos os lugares, infelizmente ele não fez América Latina dentro desse livro, mas em todos os lugares, nesses bairros pobres, favelas, etc., ele encontrava essas escolas. Quer dizer, não era um fenômeno indiano, é um fenômeno de pessoas pobres. Elas reconheciam que as escolas eram ruins e elas mesmas criavam formas de resolver isso. No Brasil, isso geralmente nas escolas aqui acontece com disfarce de reforço escolar. Quando eu fiz esse vídeo, muitas pessoas comentaram, tipo, então meu reforço escolar era isso. Sim. E às vezes você participa e não percebeu. Quer dizer, as pessoas sabem que tem que colocar na escola, fazer o quê? Para ganhar merenda, alguma coisa assim. E depois paga para estar no reforço escolar, que é onde a criança de fato aprende. E quando ele testou, inclusive, os resultados acadêmicos dessas escolas, ele testou centenas em vários países diferentes, elas sempre ganham, elas sempre têm uma performance muito melhor do que as escolas públicas naquelas localidades. E aí alguém pode falar, mas é que tem essa escola pública de elite. Não, não. Você tem que comparar com as escolas públicas disponíveis para aquelas pessoas naquele lugar. Não adianta comparar com a melhor do país do outro lado do país. Não é realista isso. Então a resposta dele é, pô, quem que vai educar os pobres? Eles mesmos. Então, a melhor coisa seria não tentar fazer isso, cortar os impostos e deixar eles fazerem, porque eles estão fazendo isso muito melhor. E quando ele publicou essa pesquisa, outros pesquisadores falaram para ele parar de falar disso, porque estava incomodando e acabando com a narrativa deles. Então, essa é uma coisa. Eu tenho um filósofo do pensamento científico, que é o Thomas Kuhn, que ele fala que existe uma noção fofa na academia de que as pessoas vão ver os argumentos e mudar de opinião, entrar no debate, o que ele fala, não, na realidade o que acontece é que você tem um paradigma e tudo é um modelo, né? Você vai ter alguns erros ali, e conforme a gente vai aprendendo mais, esse modelo não vai funcionando tão bem, e alguém vai criar um novo modelo, e as pessoas que estão no modelo antigo, via de regra, batem o pé e falam que elas continuam certas, e um dia elas morrem, e o novo modelo toma conta por uma questão de óbitos e tempo passando, mas raramente as pessoas mudam de ideia. Então, isso é um exemplo muito claro disso. O cara veio com os dados, com os fatos, e quem estava no modelo antigo falou: mas eu não quero saber, eu não estou aberto à discussão. E a gente vê isso não só em educação, mas a gente vê isso em políticas públicas no real. Eu trabalho com isso em nível municipal e já trabalhei bastante em federal. É esse debate sempre. Certo. Voltando para uma coisa que tu citou no começo do programa, que você se mudou para o Paraguai, certo? A minha Sim. pergunta é, por que tantos brasileiros estão indo para o Paraguai? Bom, principalmente crescimento pessoal, patrimonial, econômico e segurança. Para a gente ter os dados primeiro, você tem uma imigração relevante de estudantes para o Paraguai por causa de, principalmente, faculdades de medicina, são muito mais baratas aqui. Isso dá em torno de 8 mil alunos por ano. E o Paraguai recebia em torno de 12 a 16 mil brasileiros por ano, dos quais 8 mil estudantes. Em 2023 foi para 16 mil, 2024 foi 17 mil, agora em 2025 já está em 22 mil, até outubro deve fechar em torno de 26 mil no ano. Então, o número de extras, né, se você excluir os alunos, o número de pessoas extras que veio subiu muito violentamente. E isso não é só brasileiros, também europeus começaram a ter uma migração muito forte para cá, em torno de, esse ano, 4, 5 mil, se a gente contar Espanha, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e tem mais alguns outros países trocadinhos lá no meio também. E as duas principais coisas são por que aqui tem muito pouco imposto e muito menos regulação do que o Brasil, tudo é mais barato. Então, então um apartamento aqui, um imóvel aqui vai custar alguma coisa em torno de metade do que ele custaria numa cidade desenvolvida muito forte do Brasil. Então, assim, vamos pegar uma São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, certo? Um imóvel equivalente ali vai custar mais ou menos metade. Então, quando as pessoas estão frustradas e têm esse sonho do imóvel ou do crescimento econômico, eu quero abrir uma empresa, eu quero crescer, eu quero abrir um outro patamar, no Brasil isso está sendo cada vez mais frustrante, na Europa, então, Estados Unidos, muito mais. E isso aqui é muito mais barato.
o seu custo de vida, se você se mudar para cá, vai cair em torno de um terço, e depois você pode usar outros recursos, tem coisas com cartões de crédito e descontos que você consegue ainda mais desconto em cima disso, então você pode até reduzir o seu custo de vida pela metade. Para quem trabalha remoto, quer construir patrimônio e quer ter o sonho de uma casa grande, ou uma casa própria às vezes, e de morar bem, e aqui é um lugar com muitas oportunidades, é uma atmosfera de negócios muito forte, que só atrai essas pessoas, né? Você não vai vir competir com salários locais e você não vai vir para ficar dependendo de auxílios. Então vai vir as pessoas que são empreendedoras, investidoras, as pessoas que são mais desbravadoras. Então isso cria uma certa comunidade, uma certa mentalidade, e é muito bom estar numa comunidade assim. E o segundo motivo é que é muito chocante para muitos brasileiros, é que o Paraguai é muito mais seguro do que o Brasil. As pessoas têm essa imagem ainda do Paraguai dos anos 90, né, que é tiroteio na rua, pessoas vendendo meias aleatoriamente. Não é mais realidade isso. Isso aí você tem essa visão escrachada, mas é basicamente cidade este e olhe lá. A taxa de homicídios no Paraguai é levemente maior do que a americana. É 6 e pouquinho. Os Estados Unidos é 6,1, 6,2, aqui é 6,9. O Brasil está em 17, 18. Então, 3 vezes mais seguro. E se você excluir as regiões de fronteira, que é onde de fato existe crime organizado, assim como existe no Brasil, se você excluir essas regiões, cai ainda mais. Ao ponto em que eu fiz um vídeo sobre isso ontem, fiz um vídeo sobre isso agora em novembro de 2025, em que eu estava tirando fotos de casas que são construídas com a porta na rua, quer dizer, o morador num bairro bom, ou às vezes até bairros periféricos, se sente perfeitamente confortável de que a única defesa dele entre ele e o mundo vai ser uma chave. É um não assunto, as pessoas acham isso normal. Você pode andar na cidade com nenhuma preocupação razoável de ser vítima de crime. E para quem é rotineiramente vítima de crime em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, também agora também no Nordeste, também a gente tem muitos imigrantes aqui, brasileiros que vieram do Nordeste, onde agora você já tem facções dominando cidades inteiras, expulsando as pessoas. Isso é uma vantagem muito grande, até porque se você é assaltado e perde seu celular, seu carro, etc., isso também é um imposto, né? Um valor que você perdeu completamente, e aí você fica naquela situação ridícula de continuar a pagar o celular parcelado que foi roubado 6 meses atrás. E se você fosse pontuar quais são as principais diferenças entre a carga tributária brasileira e a paraguaia, quais seriam? Tamanho e complexidade. O Paraguai ele tem um sistema 10-10-10. 10% de IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, o Imposto de Consumo. É 5% em algumas coisas do supermercado. Até 10% de imposto de renda na pessoa física e na jurídica. E o imposto de renda aqui ele é uma coisa fantástica e única, que você não paga imposto na sua renda, você paga imposto enquanto você economizou no ano. Porque se você ganhou US$ 100.000 no ano e gastou 80 comprando o seu consumo, casa, carro, tudo isso você deduz. Se você economizou 20 mil no ano, você vai pagar 10% de imposto de renda em cima disso. Então, se você ganhou 100, gastou 80 e sobrou 20, você vai pagar 10% disso, ou seja, você vai pagar 2 mil, o que é 2% de imposto na sua renda total. Então, se você comprar um imóvel, você fica 2, 3 anos sem pagar imposto de renda, porque você abate isso completamente. Então, a carga é muito menor. E se você tem uma empresa aqui de lei de maquila, agora a gente tem mais de 200 maquilas brasileiras aqui, e tem muito mais vindo, e inclusive tem centenas de empresas no Brasil que estão avaliando vir em lei de maquila, mas elas não publicam isso. Então falando como alguém que está trabalhando com isso, a gente está trazendo empresas aqui, tem muita gente que faz isso quieto. Eu brinco que é que nem divórcio, né? A pessoa não fala pro cônjuge, tô pensando em divorciar, fica quieto, eventualmente acontece, né? Se você vem produzir com lei de maquila aqui, agora não é só indústrias, mas serviços e tecnologia também, você paga 0% de imposto em importação de matéria-prima e maquinário, e só 1% de imposto na hora da exportação. Então, essa empresa vai pagar até 10% de imposto de renda de pessoa jurídica, né, que daí você poder deduzir muita coisa, e na hora de exportar você paga mais um extra. Então, um caso que ficou famoso agora em novembro de 2025 é que a Lupo, a fábrica de meias, veio para cá e baixou seu custo de produção em 28%, que é surreal. Se eu falar para uma fábrica que você vai reduzir o seu custo em quase um terço, é muito difícil. Essas pessoas vão pensar que você fez algum pacto, algum ser não desse plano. E a segunda coisa é simplesmente a simplicidade disso. Né? No Brasil você tem um mar de burocracias, você tem um mar de impostos, você tem todo um negócio, uma indústria do direito tributário, que é tentar entender o que raio está acontecendo lá. A gente tem um contencioso tributário que, se eu não me engano, é maior que o PIB brasileiro, e você tem vários órgãos para ficar disputando o que vai ser precatórios. Isso praticamente não existe aqui.
a carga tributária é simples, você consegue fazer suas declarações de maneira simples e só focar em produzir mesmo. Certo. O assunto está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos, não sai daí. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Sites e seguimos aqui numa conversa muito interessante sobre liberdade. Rafael, continuando a nossa dinâmica aqui de perguntas, eu queria saber em quais áreas o Paraguai está claramente na frente do Brasil. Ok, a gente tem o tributário, que a gente já abordou. Tem outra vantagem muito grande, que assim, não existe justiça trabalhista aqui, o que não quer dizer que trabalho escravo é legalizado, você ainda tem direitos trabalhistas, contratos, e são contratos normais, então você não tem essa indústria de cavar a falta para um processo trabalhista que existe no Brasil, que também gera custos, gera complicações, e gera também um efeito no empreendedor que ele fala, olha, eu vou contratar apenas em último caso, isso qualquer empreendedor de maior porte já pensa, né? Eu prefiro manter pessoas confiáveis, mas menos produtivas, do que alguém muito produtivo que pode me inventar alguma coisa, e a gente vai tentar evitar tudo possível para contratar. Isso não existe aqui. Você tem uma segurança maior, claro, regiões de fronteira, não tanto, mas assim, na Grande Assunção, uma segurança muito grande, que também significa menos custos. Você tem uma cultura muito mais empreendedora, embora a gente no Brasil tenha mais experiência de negócios, a cultura aqui é muito mais amigável a isso, né? A gente não vê o empregador como um inimigo, né? As pessoas querem crescer e ficar ricas, e você tem também uma relação internacional muito boa, né? O Brasil, ultimamente, o governo, vamos separar o Brasil do governo Lula, né? O governo Lula entrou numa maluquice de vamos nos aliar politicamente e economicamente com o BRICS. Ok, então é o bloco das ditaduras falidas do mundo, que você tem a China, que tem algum poder econômico, você tem a Rússia, que está quase falindo e está invadindo todo mundo, você tem a Índia, que está ali, ninguém entende muito bem, eles também não, mas a gente não tem relações comerciais com eles, e não tem muito o que ter, e fora isso você tem um bloco de países que são o bingo da violação de direitos humanos e nenhuma riqueza ali. Em cima disso, eles ainda falam, então vamos brigar com os Estados Unidos, falar que a gente não quer mais ter o dólar para usar no nosso comércio, vamos usar a moeda do BRICS, que ninguém entendeu, inclusive a China e a Rússia são contra, e o Lula fica falando disso. Excelente, então vamos nos afastar da União Europeia, vamos nos afastar dos Estados Unidos, vamos fazer negócios com a Etiópia, certamente tem muitas coisas para a gente se beneficiar disso, não tenho dúvidas. E o Irã também, quem sabe a gente pode importar muito pistache. Enquanto isso, o Paraguai, ele tem relações excelentes com Taiwan, é curioso, né? O Paraguai é um dos poucos países que reconhece Taiwan, e isso gerou parcerias das universidades com as universidades lá. Então, se você está no campo STEM, de matemática, engenharia, exatas, etc., a probabilidade de você conseguir fazer continuidade da sua graduação em Taiwan é muito alta. Então, existe essa parceria, o que pode, inclusive, trazer uma vinda de tecnologia muito boa. E o Paraguai tem boas relações com o Ocidente, com a Europa e com os Estados Unidos, quer fazer acordos de comércio, quer avançar isso, mantém boas relações agora com a Argentina, que com o Milei também está se aproximando disso. Então, em termos de geopolítica, né, ele está muito bem colocado, está muito bem pacificado, não se mete com os maluquinhos do planeta. Então, a gente sabe que isso atrai muito investimento, né? E isso está atraindo. Existem grandes conversas agora de Taiwan fazer boa parte da sua diversificação de semicondutores pode ser colocado aqui, porque é um país muito seguro, né? Até você vir aqui arranjar um problema é meio difícil. E também atrai pessoas desses países, né? A gente tem, como eu falei, uma migração de alguns milhares de europeus e americanos para cá, dado que o país tem 7 milhões de habitantes, o que é metade da torcida do Vasco. Alguns milhões de europeus vindo com uma boa riqueza e patrimônio faz uma grande diferença na riqueza do país. Então, você fazendo essas parcerias, esse investimento vindo, tem avanços, tanto que o PIB do país foi recalculado, era estimado que cresceria em torno de 4% esse ano, a nova estimativa do governo é 5,3%, que é mais que a China. Então, por mais que seja uma economia pequena, o tamanho absoluto da economia para eu e você não importa, importa o tamanho relativo dela para você. Então, quando você tem um crescimento desse nível,
O Paraguai ainda está um pouco na média para trás do Brasil, quando você isola a Assunção em relação ao Brasil, não tanto, mas em 10 anos a gente sabe quem vai perder essa corrida. E aproveitando o teu conhecimento com a tua empresa também, como que funciona o processo para se tornar um residente ou até um cidadão paraguaio? Primeiro, obrigado por diferenciar, né? Muitas pessoas confundem residência com cidadania, inclusive, salvo engano, o Ratinho fez essa confusão quando ele anunciou que ele tinha entrado no Paraguai. Não, ele tirou a residência, é diferente. Você tem os vistos de trabalho, que as pessoas geralmente conhecem, mas a sua residência é o seu direito legal de residir no país. Para você fazer isso, como o Brasil está no Mercosul, é um processo relativamente simples de você apresentar certidão de nascimento, certidão de não ter antecedentes criminais, algumas coisas assim, que é bem simples. Você faz esse processo burocrático, aí o processo burocrático é um pouco mais demorado, e você consegue a sua residência temporária, que ela dura por 2 anos, e depois dela você pode evoluir para a sua permanente, que aí você precisa renovar ela só a cada 10 anos, e dentro da residência permanente você tem algumas permissões maiores. Por exemplo, residentes temporários não podem ter armas. Né? Acho que o país teve a razoabilidade de que só porque alguém chegou aqui não é uma boa ideia ele sair na rua com uma escopeta, que eu acho até razoável. Então, na permanente, depois de 2 anos, você tem muito mais essas coisas, e depois de 5 anos no total disso, você pode evoluir para pedir a cidadania. Também é um passaporte que, comparado ao Brasil, não tem tantas vantagens assim, mas existe uma conversa, como eu falei anteriormente sobre o alinhamento geopolítico, existe uma conversa do Paraguai ter entrado nos Estados Unidos sem visto. E já seria uma vantagem maior, né? Não ter que ficar fazendo aquelas renovações e filas, não são muito divertidas. E a gente aqui na SET faz o processo todo de residência para você, porque se você vier fazer aqui presencialmente, ok, em 1 mês você consegue fazer toda a burocracia, mas é basicamente perder 1 mês de trabalho seu fazendo tudo isso. Então a gente fornece serviço para as pessoas. Já trouxemos em torno de 900 a quase 1.000 pessoas nos últimos 3 anos para cá, o que é uma porcentagem até significativa da imigração daqui, e quem tiver interessado também pode contatar a gente. Perfeito, a gente vai colocar inclusive os dados das redes sociais aqui para quem está assistindo, e é sempre melhor contar com quem tem experiência e conhece todos os processos para isso ser mais simples e mais fácil. Baseado nisso que a gente está falando, Rafael, você acredita que o Brasil pode perder uma quantidade significativa de empreendedores para a América Latina nos próximos anos? Não só para a América Latina, e já está acontecendo. Inclusive, teve uma matéria recente que ela cometeu um erro relativo ali, de falar que não está tendo uma fuga. Mas se você vê nos dados deles, eles mostram que depois da crise de 2015 e 2016, teve um pico de fugas em 2017. Porque se você é um empresário, uma pessoa com patrimônio e tudo mais, se você quiser sair do Brasil, entre você decidir sair tudo, levam 2 anos. Então a crise de Brasil começou agora largamente em 2024, 2025. Então a gente vai ver o boom de saídas em 26, 27. Que é o tempo todo das pessoas se organizarem, venderem patrimônio, darem de fato a saída fiscal, que muita gente inclusive não faz. Mas isso já está acontecendo. A gente aqui na SET, assim, obviamente a gente tem o nosso crescimento e o nosso mérito de empresa, mas a gente também reconhece que o governo está ajudando muito. A gente até elegeu o Haddad o nosso vendedor honorário do ano, porque é impossível. A gente teve recordes de vendas em junho, julho, setembro e agora em novembro de novo. Todos os meses tem crescimentos expressivos. E os clientes citando impostos e insegurança. É quase sempre isso. Inclusive a raiva deles subiu muito mais. E a gente não faz só saída para o Paraguai, sim, em torno de 50% das nossas saídas são para o Paraguai, mas também tem muita gente para Dubai, especialmente o pessoal de criptomoedas, porque é um ambiente muito amigável para isso de você operar e muito mais internacionalizado. Você tem uma saída significativa para os Estados Unidos, que é geralmente pelo visto NW, National Interest Waiver, que é você basicamente vai argumentar para os Estados Unidos que você é uma pessoa de elite na sua profissão. Portanto, por mais que você não tenha uma oferta de emprego exatamente nos Estados Unidos, é óbvio que você, entrando no país, tem muito a contribuir e vai conseguir trabalhar. Então, o Rafinha Bastos, por exemplo, entrou com esse visto, né? Um grande comediante. Mas doutores, empreendedores, pessoas com experiência de direção de empresas podem conseguir esse visto. Tem uma fuga já expressiva acontecendo. E para a América Latina como um todo são as pessoas mais de trabalho remoto, né? As pessoas que têm alguma renda ou que trabalham criando conteúdo, como eu, vendem curso, esse tipo de coisa, e aí se mudam ou para cá por uma queda significativa de custo de vida, ou para Argentina e Chile, ou até Uruguai, porque você tem uma qualidade de vida muito melhor com um custo relativamente similar, aí uma segurança muito maior. E agora também tem um fluxo para o Panamá, que
é conhecido aqui no Brasil, infamemente, pelo Panama Papers, mas se você tem negócios com os Estados Unidos, mas você não quer estar lá por causa de custos, regulação, etc., estar no Panamá é uma excelente ideia. Então ele tem crescido muito agora também. E na tua análise, falando em Brasil agora, quais são os 3 maiores problemas estruturais do Brasil hoje? Só 3? É difícil. Pode falar mais, se tu quiser. É muito complicado. Eu acho que o principal problema agora é que está claro que a gente tem um governo compromissado com o erro. Então não é esse ou aquela... Se você tem uma pessoa alcoólatra, viciada em drogas e tudo mais, você pode ter vários problemas ali, mas se ele está decidido, comprometido com não melhorar, não tem o que se faça. E o que a gente tem é um governo comprometido com gastar insanamente, abrir déficits, abrir dívida, fazer parcerias com os piores países disponíveis do mundo e tratar o empreendedor e o investidor como inimigo. Ok, então se você não mudar isso, e se você não mudar a mentalidade que gera governos assim serem eleitos, nós temos um gravíssimo problema. O segundo problema é o fiscal do governo, porque a gente tem gastos gigantescos que são, via de regra, engessados. Então é diferente do que o Milei fez na Argentina. O Milei conseguiu ter um grande poder de reformas ali, eliminar vários custos, demissões, privatizações, coisas que no Brasil você não faz com tanta celeridade. Então mesmo que você tenha um governo reformista determinado que entre ali, você tem gastos muito engessados que é difícil de você cortar ou reduzir de alguma forma. Então o ajuste teria que ser feito muito mais por crescimento econômico e por conter o crescimento desses gastos e esperar com que os anos abram um espaço nesse orçamento, que é muito difícil, mas é o resultado aí de 20, 30 anos de uma mentalidade de funcionalismo e de que o Estado tem que desenvolver a economia e fazer gastos, e nós temos essa estrutura que a gente tem hoje, fora a bomba da Previdência, que é um crescimento de gastos automático, que inclusive está afastando pessoas da CLT, porque as pessoas hoje da minha idade ou mais jovens sabem que a probabilidade de você de fato receber seu INSS não merece muito ser levado a sério. Então as pessoas estão fugindo disso para ir para MEIs, para PJs, essas coisas que contribuem menos para a Previdência e geram problema. Mas esse é o problema fiscal como um todo. E depois você tem, como eu falei lá atrás, uma estrutura regulatória que é a antiprodução. Então não é... A gente não precisa localizar especificamente no tributário ou no trabalhista ou na regulação, mas é a mentalidade por trás dela de pensar que quem está produzindo é necessariamente uma pessoa má, um criminoso em potencial, que ele precisa provar que ele é inocente. Até então a gente vai descer tudo possível nele. Então você pode ter regulação, por mais que eu seja contra isso, você pode ter uma regulação que parte do suposto de vamos imaginar que as pessoas não necessariamente são boas, mas não são necessariamente criminosos, vamos fazer o básico aqui, se alguma coisa der errado a gente resolve lá na frente. Isso que daí você precisa de um judiciário que funcione, né? E outra discussão. Certo, mas dentro desse contexto, pensando em destravar o país, existe uma solução dentro do sistema atual ou essa solução só existe com uma ruptura? Não, eu não acredito em rupturas, até porque nunca teve um histórico bom disso, né? Fora o fato de ser errado, não funciona. A solução é por dentro do sistema. Agora, vem de eleitores. Esse é o problema, porque o Bolsonaro foi eleito como um grande compromisso de reformas e tudo mais. Que bom. Porém, se você olhasse para a Câmara e para o Senado, você via o grosso dos votos ali é um centrão mercenário amorfo, que é aquela grande frase que eu tenho princípios, mas se você pagar eu tenho outros. E aí você não tem um compromisso com reformas. É diferente do que você tem na Argentina do Milei, onde você tem o partido dele, tem uma grandíssima base, grandíssima base não é correto dizer, mas eu quis uma base muito boa, muito compromissada com essas reformas, e um meio ali que a gente negocia, mas que dá para fazer alguma coisa, mas eles têm o suficiente para construir uma maioria. No Brasil foi muito duro construir uma maioria para fazer reforma da Previdência, para fazer a reforma de o novo marco do saneamento também foi muito importante, a tributária não andou, e depois quando andou agora nesse governo foi um desastre. Então falta esse legislativo, né? Então assim, é possível resolver dentro do sistema? Sim, é só que as pessoas têm que acordar que não adianta só votar para presidente e botar um senador e um deputado qualquer lá que não entendem nada. A gente precisa ter um legislativo também comprometido com isso, e a gente precisa ter uma população que entende a necessidade dessas reformas. Eu gosto de fazer esse paralelo, inclusive, com a Argentina, porque o Javier Milei, ele fez a campanha dele falando, senhores, vamos ser claros, não tem dinheiro, esse país faliu, precisa privatizar, precisa cortar, precisa reduzir o Estado.
Alguém não entendeu? Eu repito, não tem problema. E ele ficou meses repetindo isso. Então, quando ele venceu a eleição, não só ele tinha um mandato claro, mas se você conversasse com os argentinos, e eu estava na posse dele conversando com os argentinos, todo mundo entendeu. Então é necessário fazer isso. Agora, se você tem uma vitória da direita com o mérito único de não ser a esquerda, ok, melhoramos, mas você não tem um mandato claro, nem um entendimento da população de que é necessário fazer reformas. Então, aí você faz isso e fala, bom, então vamos fazer uma reforma e privatizar os Correios. Aí, de repente, você tem gente que vai ser contra. Ok, então leva para você, já que tá com déficit. Não, eu não quero. Ah, virou bagunça. Então, bom, então vamos abrir o mercado, vamos fazer desregulações, vamos fazer essas coisas. E se a população não entende necessidade disso, ou às vezes é contra, inclusive, né? Precisamos fazer uma reforma administrativa no Brasil. Tudo bem. Mas se a população é contra isso, o que a gente pode fazer? Então, não é só a questão de uma vontade política do executivo, ela tem que estar no legislativo também. E isso eu falo para a direita do Brasil. Não adianta ficar só falando contra o Lula, contra o STF e contra os impostos sem conscientizar a população do que precisa ser feito para mudar. Porque senão você vai ganhar, começar a querer fazer o que precisa fazer para mudar, vão chutar e vai voltar à esquerda. Parabéns. Agora trazendo para um tema bem atual do final de 2025. Qual foi a tua avaliação sobre a COP30 recém-realizada em Belém? Olha, você pode se humilhar de graça. É possível. Você pode só falar assim, olha, eu quero passar uma grande vergonha internacional. Não precisa gastar R$ 1 bilhão para isso. O Lula pode ir só e falar alguma enormidade. Ele sempre foi bom em fazer esse tipo de coisa, em ir lá defender a Rússia, defender o Hamas, alguma coisa assim. A gente podia ter passado essa vergonha de graça sem gastar mais R$ 1 bilhão para fazer isso. Mas a gente, né, teve essa opção política de também fazer um evento numa cidade sem infraestrutura que, entre assalto, alagamento e pegar fogo, é difícil imaginar o que mais poderia dar errado ali. Certo. E pensando nesse aspecto da liberdade, né, de defender a autonomia, sobreviver, trabalhar, pagar impostos, enfim, que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas a respeito desse assunto? Por que a importância da autonomia? Olha, na verdade, ficando um pouco ao risco de ficar um pouco coach, na verdade uma mensagem sobre amor próprio e amor ao outro. Porque se você se respeita e se você acredita no seu potencial, mesmo que limitado como um ser humano, você gostaria de ter liberdade de criar, de empreender, de se associar, de expressar suas ideias, para encontrar o melhor potencial disso, para que você encontre outras pessoas alinhadas com isso e você possa construir um pouquinho mais o mundo que você gostaria. E se você respeita as outras pessoas, se você acha que elas são, apesar de seus defeitos e limitações, seres humanos com direitos, que não são uma coisa sua a ser mandada, você deveria ter esse respeito pela liberdade delas de fazer o que elas quiserem, mesmo que muitas vezes você discorde, e você deveria tentar convencer elas, e se você não convencer, pensar que ou você não foi capaz de convencer, ou talvez ela está certa ou você está errada, ou você só tem visões diferentes que não tem o que fazer. Se a gente parte desses valores, nós vamos ter uma boa sociedade, independente de para onde ela vá. Obviamente você vai ter várias interações diferentes nisso no mundo. Mas se a gente não tem isso, não adianta ficar reclamando de políticos, do STF, disso ou daquilo, se você não tem essa vontade, se você não trata as outras pessoas assim, se você não está ensinando isso às pessoas ao seu redor, né? Senão a gente vai ter aquele fenômeno famoso do pai e mãe de direita que conquistaram patrimônio, que fizeram isso, que trabalharam, não educaram seus filhos de direito, estavam muito preocupados trabalhando, botaram em alguma escola qualquer e o filho sai um maluco de esquerda que acha que o Hamas é lindo e que o Cuba é o futuro. Tem que passar essas ideias para frente, né? A cultura é uma coisa que vem dos indivíduos, se a gente não passa isso para frente, nós vamos ter um problema. E partindo do pressuposto que uma vida livre exige coragem, qual é a tua dica para quem está preso a um sistema que talvez não funcione mais tanto e que talvez tenha a mobilidade internacional, o nomadismo como uma saída, enfim, para transformar a sua própria vida? Para quem tem a renda, para quem tem educação, é uma oportunidade, sim. Mas tem um livro muito bom, que ele deveria ser traduzido para português, inclusive, que é o How I Found Freedom in an Unfree World, Como Eu Encontrei Liberdade em um Mundo Não Livre. E aí você entender que existem graus, né? A gente, obviamente, não vai conseguir amanhã o que a gente quer, não funciona assim. Mas você tem graus de maior liberdade, de autonomia que você pode alcançar. Então, se você se desesperar com tudo vai dar errado,
ok, né? Não é uma boa rota. O que você pode fazer é pensar quais autonomias que eu posso ter, o que eu posso conquistar de maior liberdade, aumentar o seu grau de liberdade e tentar crescer nisso, né? Se você só acordar todo dia frustrado que você não se tornou um bilionário, vai ser difícil você se motivar a trabalhar. A mesma coisa se você está buscando uma maior liberdade. Você tem que entender o que é possível fazer hoje, que a gente pode ir atrás disso e construir com o tempo. Agora que a gente está chegando ao final do nosso papo, para fechar, eu tenho 2 perguntas para ti. A primeira delas, que na verdade são 2 dentro de uma pergunta. O que você acredita ser o maior mito sobre o Brasil e a maior verdade que ninguém tem coragem de dizer? Uhum. Olha, o maior mito... O maior mito é difícil, mas que ele me incomoda muito é essa ideia de que o Brasil, porque ele tem muitas riquezas naturais, então ele é rico. Não, ele tem potencial diferente. As pessoas, às vezes, elas ficam nervosas de assim, a gente deveria ser rico. Bom, poderia, sim. Mas isso só existe em condições de liberdade econômica para a gente produzir isso. Riquezas minerais embaixo da terra não fazem você ser um país rico, senão a Venezuela seria muito rica porque tem a maior reserva de petróleo comprovada do mundo, e a Estônia, que é um país eco que não tem absolutamente nada de minerais, nada, seria um país pobre, sendo que hoje a Estônia é mais rica do que Portugal e Espanha. Agora, a maior verdade é que, pensando no contexto do que aconteceu agora em novembro, é o que o chanceler Merz falou depois de voltar da COP, que irritou muitas pessoas. Que ele falou, olha, nós estamos felizes que nós saímos desse lugar. Muitas pessoas ficaram ofendidas disso, mas a verdade é que ele falou a verdade. Ele estava se referindo talvez à COP, ao Brasil, ao Belém, mas ele estava falando, olha, tá ruim. E as pessoas, ao invés de... Muitas pessoas, não quero generalizar todos os brasileiros, mas muitas pessoas, ao invés de ficarem bravas com os políticos do Brasil que criaram essa situação, ou com a mentalidade que levou a eleger esses políticos, elas ficaram bravas com ele porque ele falou o óbvio. Então, quer dizer, a gente se ofendeu porque alguém, no estilo muito alemão, falou uma verdade, ao invés de ir atrás de quem deveria ter feito, ou quem deveria ter resolvido e cobrado eles. Então isso é um erro grande que me incomoda. E a última pergunta é, se o Rafael de hoje voltasse no tempo, vamos pensar aqui, botar a imaginação funcionar, e encontrasse o Rafael com 18 anos, o que você falaria para você mesmo? Esse é fácil, compre Bitcoin. Muito. Não gaste com essas coisas, compre Bitcoin. Essa dica é importante. Eu vou te falar que, antes de encerrar, eu vou abrir então margem para te falar sobre isso. As pessoas precisam procurar saber sobre isso, se informar sobre isso e começar a ter uma proximidade com o Bitcoin. Isso sim, isso a gente está falando, eu estou falando profissionalmente há 10 anos, tem gente falando a mais, e assim, muito simplesmente explicando o Bitcoin, é uma moeda que te protege de inflação e de irresponsabilidade de governos. Então, o governo sempre vão gastar mais, vão criar mais dinheiro e vão destruir o nosso poder aquisitivo. Todo mundo que está passando raiva no supermercado sabe o que é isso. Então, assim, se você confia que políticos vão maravilhosamente amanhã começar a ser responsáveis, balancear o orçamento, não gastar mais, que eles vão pensar na gente, então não tem nenhum motivo para você estudar Bitcoin, não. Agora, se você olha para eles e pensa, olha, eu acho que esse pessoal vai gastar até as tampas que eles poderem jogar a conta para mim, sugiro você dar uma estudada nisso. Excelente dica para a gente encerrar. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por ter dividido isso conosco. Foi uma conversa muito rica, enfim, e espero que a gente possa conversar outras vezes. À disposição. E a todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Espero que tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente para refletir sobre novos caminhos. Não percam, claro, os novos programas, onde continuaremos a explorar ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. Lembrem, claro, de nos seguir nas redes sociais, afinal, o debate também acontece através delas. Até o próximo programa.